Nosso tema de hoje é assassinos de ovelhas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 23, no versículo 1: Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E é sobre essa palavra que nós vamos falar. Quando ingressamos em um ministério, seja ele qual for, seremos guiados pela palavra de Deus representada aqui na terra, hoje, pela Bíblia. E sendo a Bíblia a palavra da verdade, a expressão da verdade, e sabendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é que eu venho, antes de começar a nossa explanação, te convidar para um momento de reflexão. Reflita agora sobre a seguinte pergunta: quem é você? Em Cristo. Ou melhor, quem é Cristo para você? Aqui não me é preciso coragem para falar, somente obediência, porque o homem de Deus não precisa de coragem. Ele tem que ser temente a Deus. Ele tem que ser obediente àquilo que Deus ordenou ele a fazer. Deus te chamou, amado. A mim e a você, pastor. Você, líder. Ai dos pastores, diz a palavra. Não diz ai dos pais de santos. Não diz ai dos budistas, dos muçulmanos. Não diz ai do Estado Islâmico, mas diz ai dos pastores. A Igreja de Jesus Cristo é uma só. E você, com a sua perseverança em abrir igrejas e não cumprir o que Deus tem te chamado para fazer, tem dispersado as ovelhas de Cristo. Todas as vezes que você abre um ministério, que você chama para si mais responsabilidade, você está se distanciando daquele propósito que Deus te chamou. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Não há mistério quando o Pai fala. Você não precisa ficar interpretando a Bíblia. Você não precisa ficar buscando revelação de mistérios. É só prestar atenção. Porque quando Deus fala, Ele fala direto com o seu íntimo, o seu interior. Deve ser disso que você sente falta. Você não pode usar 4 sapatos ao mesmo tempo. Você não pode usar muitas mudas de roupa ao mesmo tempo. Você não pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Você não pode cuidar de vários rebanhos ao mesmo tempo. Quando você se dispõe à tarefa sobrenatural de cuidar de vários rebanhos ao mesmo tempo, você não está cuidando de verdade. Você está matando. Porque você deixa de praticar a essência da palavra. Você deixa de ensinar corretamente. Você deixa de amar devidamente, de alimentar, de cuidar devidamente. E eu não sei em qual momento você esqueceu de que o que você cuida é tão precioso, tão valoroso, que é um preço inestimável, até mesmo aqui na Terra. Você acha o que, amado? Adolf Hitler, Mussolini, muitos outros mataram milhões, mas mataram somente o corpo. Você está condenando a alma daqueles que estão sendo confiados a você. Tudo isso por quê?
Se você deixar morrer, não vai morrer somente o corpo, e sim a alma. Porque nós servimos a um Deus que ama, um Deus que é doador, um Deus que cura, mas também um Deus ciumento, um Deus que guerreia, um Deus que não admite ser dividido ao Deus único. Quando você toma as suas próprias decisões, imagina o seu próprio caminho, você está querendo mais do que Deus tem para você. E o que Deus tem para você não é bom, não é perfeito e agradável. Aonde está aquela palavra que você pregou na igreja, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Você está mentindo para si mesmo quando você quer mais e mais. Você está se sentindo importante demais. Está se sentindo insubstituível. Creia, ninguém é insubstituível. Você pode ser único. Não existir outro igual a você. Mas sim, a sua missão outro pode fazer. Para que isso não aconteça, eu vou te falar. Regresse às suas origens. Volte ao início de tudo. Volte para Jesus. Abandone o seu eu e repita comigo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Volte para a prática das boas obras, do tempo em que você ensinava. Volte para o louvor, volte para a adoração, do tempo em que a pregação na sua vida fazia tanto sentido quanto acordar, quanto beber água, quanto comer. Volte a ser o Filho de Deus que você é, o escolhido do Senhor para fazer a boa obra. Volte para a casa do Pai. Se desligue deste mundo. Quando nos desligamos desse mundo, entendemos que Jesus Cristo é o fundador da igreja. Agora pensa comigo. Eu não conheço nenhuma igreja com o nome de Jesus Cristo e o CNPJ em nome de Jesus Cristo. Eu não conheço nenhuma associação pastoral em nome de Jesus Cristo, também com CNPJ e inscrição estadual em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem conta no banco aberta em nome dele, não tem ilha em nome dele, mas ele, ainda assim, é dono de tudo. E você está perdendo tempo achando que é dono da igreja de Cristo. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas, diz o Senhor. Imagine você ser recebido. Oi, pastor, líder, diácono, presbítero. Todos se encontram perdidos. E todos os que se encontrarem em pecado, perdido, antes de tudo, devem se arrepender. Jesus é excelente no trato com o Evangelho, de tal forma que chegou até nós esse Evangelho. Imagine se Jesus abrisse igrejas em nome dele, com o CPF dele, e guardasse para ele tudo o que sabia. Talvez não estaríamos tendo esta conversa, eu, você e o Espírito Santo. O Evangelho não chegaria até mim e vós, e não seríamos livres. Mas para ser livre de verdade é necessário seguir a palavra fielmente. Deste jeito. Arrependa-se. Não se engane mais dizendo que você já se arrependeu uma vez e por isto você é livre. O arrependimento ele é diário e constante. Devemos estar cada vez mais policiando e aprendendo com os nossos erros para poder ensinar a palavra de Deus. Mude de direção. Sim, mudar de direção não é deixar a visão ministerial, não é deixar a palavra de Deus, mas sim, mudar de direção é voltar para as boas
boas práticas, as boas obras e fazer aquilo que Deus nos mandou. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Faz tempo que você só ouve a voz do seu ego, da sua arrogância. A verdade já até esqueceu. Na verdade, você já até esqueceu qual é a voz do Pai. Isso mesmo, agora você está cativo do seu próprio eu. Parou para pensar? Você é absoluto. Você busca a sua própria justiça e não a justiça de Deus. Ai dos pastores. Se você ainda está cativo, tem que buscar o perdão, você tem que buscar a face do Pai. Chore, implore, ajoelhe, se rasgue. Fala com o Espírito Santo para ele interceder junto ao Pai, para ele curar o seu íntimo. Só daí você vai ser ensinado novamente, pastor. Só daí você vai ensinar novamente, líder. Você é líder, você é diferente, você não é igual aos outros. Você está perdido se você estiver em você próprio. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso deve ser lema de vida do cristão, principalmente dos líderes escolhidos. Ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Agora você está cativo do próprio eu. Amado, chore, implore, grite, se faça notar por Espírito Santo, se faça notar por Jesus Cristo, por Deus, mas volte às boas obras. Convide o Espírito Santo para ser íntimo contigo novamente, para te ensinar novamente dentro das veredas da palavra, para te revelar, não o que está oculto na Bíblia, porque a Bíblia não tem nada oculto, está tudo escrito lá, mas aquilo que ele tem que trabalhar é o Espírito Santo quem convence do pecado, não eu, não você, e você já se esqueceu disso. Convide o Espírito Santo para ser presente na sua vida e íntimo com você novamente, para você tornar a ouvir a voz do Pai. Cresça, exato, cresça, volte a crescer na fé. Por que a sua fé estacionou? Por que a sua fé não evolui mais? Por que a sua fé não produz efeito nos cultos? É porque você conheceu demais o lado humano, você buscou conhecimento sem a presença do Espírito Santo, que é o verdadeiro professor. Você buscou conhecimento sem o caminho e o foco em Jesus Cristo, o que lhe trouxe a derrota. Mas não é tarde, amado. Ainda é hora, ainda é tempo de você voltar a crescer na fé. Sua fé não foi feita para estar limitada ou resumida a qualquer coisa, mas foi feita para ser expandida, amplificada e dividida. Sim, dividida. Os líderes te veem através da sua fé e as ovelhas, o que você pastoreia. As ovelhas que você pastoreia reconhecem em você o homem de Deus, aquele que Deus escolheu, através da sua fé. Por isso a sua fé não pode ser resumida. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do Senhor. Sua fé não é só isso que você está vendo, que está te limitando. Todos os dias busque ensinamento, busque crescimento, busque a liberdade. Crescendo, os líderes que você escolheu irão se espelhar em você. Eles vão querer ter uma fé semelhante. Eles vão ter um foco, eles vão ter um objetivo. Assim como os discípulos de Jesus Cristo queriam ser como Ele. Assim como os discípulos do discípulo de Cristo queriam ser como Ele. Crescer na fé. Aí você vai ver os seus filhos crescendo
se tornando como você, homens de Deus, varões incorruptíveis, com falhas, é lógico, mas as falhas que eles vão aprender a superar. Você vai ter que colocar os seus filhos em liberdade, porque agora eles têm a mesma estatura com você, e isso é colocar em liberdade aquele que Deus te confiou, amado. Ele já tem condição de andar sozinho. Deixa Deus começar a trabalhar na vida dele também. Quando Deus trabalha na vida do seu líder, do seu discipulado, Ele está cumprindo aquilo que Ele fez na sua obra. Deus te chamou para que você fosse um professor, um mentor, e ensinasse os outros a ser como você, porque você escolheu ser como o seu mestre, que também escolheu seguir os caminhos de Jesus Cristo aqui na terra. Então, amado, discipule. Cristo teve um ministério de 3 anos, onde ele curou, libertou, ele alimentou, realizou prodígios e muito mais. Tudo isso por ele. Sabe por quê? Ele cumpriu tudo isso no ministério dele aqui. Mas o que ele estava fazendo não era só mostrar ao povo os milagres que ele era capaz de fazer. Ele estava discipulando. Ele teve o cuidado com aqueles discípulos que andaram com ele. Discipular requer tempo, requer atenção, dedicação, amor, paciência, cuidado. E Cristo investiu em cada um destes quesitos tudo para poder dizer: tudo o que vocês adquirirem não será nada se com vocês acabarem. Discipular é a única forma, pastor, líder, é a única forma de levar para frente aquilo que você fez. Você quer vários ministérios? Aprenda a discipular fielmente na palavra. Cada líder que se espelhar em você será uma outra parte de Cristo aqui na terra para fazer a obra, para pregar o Evangelho. Você tem que discipular todo o seu conhecimento para o seu liderado, para ele poder crescer como você. Discipular é querer que alguém seja igual ou melhor que você, que dê continuidade àquilo que você começou. Para isso é necessário expandir, porque quando nós ajuntamos muito, fica insuportável a convivência pela falta de espaço, pela falta de ambiente para crescimento. Foi mais ou menos assim com Abraão e Ló. Eles não brigaram só pelas terras. Eles brigaram porque a missão deles se tornou muito avolumada, grande. Embora os caminhos escolhidos não tenham sido os dois para o bem, eles tiveram a oportunidade de escolher. E se Ló tivesse sido totalmente discipulado como Abraão, com certeza os dois renderiam ótimos frutos. É mais um momento para te falar: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do Senhor. Expandir hoje é criar novos ministérios, sim. É dar condição para que os novos filhos cheguem, que outras ovelhas sejam adicionadas ao aprisco, que esse ministério comece a crescer, a andar com as próprias pernas e ficar forte, igual ao teu, pastor. Mas é aí que você tem que ser um verdadeiro discipulador. Quando esse ministério estiver forte, andando sozinho, por conta própria, é hora de você dar um nome, uma identidade e toda a sua herança e falar: vai e faz discípulos, porque foi isso que Cristo falou para você. Não é para fazer um ministério para agregar a tua igreja, para sustentar as suas contas.
é para fazer um outro ministério, que vai criar um outro ministério, que vai criar um outro ministério, levando o evangelho dia após dia, dentro da fidelidade. Expandir não quer dizer ter muito, quer dizer fazer igual e muito. Pastor, está na hora de repensar o que você tem feito com a igreja que Cristo te confiou, não é sua. Está na hora de você pensar o que você tem feito com as ovelhas de Cristo. O que mais vai te dar satisfação? Imaginar você sentado no topo da montanha, que tem 10, 12 ministérios aos quais você não se faz presente, que você não tem total autonomia, nem a consideração verdadeira de todos os seus fiéis? Ou ser amado pelas ovelhas que você pastoreia e ter em Cristo a certeza de que os seus liderados se tornaram líderes como você, pastor, que se tornaram pastores de ovelha e fazem a obra a qual você foi chamado inicialmente, e que teve a liberdade e o amor em Cristo de fazer como Ele, ensinando tudo em amor, em justiça e verdade, mas a justiça de Deus e a verdade que é Jesus Cristo. Igrejas que são irmãs, elas têm entre si o mesmo amor, o mesmo Pai, mas elas não têm um vínculo de documento, de dinheiro, de intriga, um vínculo humano, mas elas têm um Pai de amor, um Pai na fé. Deixe-os livres, pastor. Isso é a igreja de Cristo. Lembra disso. A igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ. Ela não tem conta em banco. Ela não tem sindicato, talão de cheque, cartão de crédito. A igreja de Jesus Cristo, ela é livre das coisas do homem. Foi isso que você recebeu quando foi chamado para pastorear. Você foi chamado para pastorear uma igreja, não uma sequência de ministérios, milhões de pessoas. Se Cristo quisesse isso, Ele deixava para um homem só fazer. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele quer que você pastoreie as suas ovelhas, aquelas que Ele confiou. Volta para a casa do Pai. Deixa as suas igrejas livres, para que cada filho que você fizer torne-se um novo pastor, abra um novo ministério e faça novos discípulos. O que Jeremias quis nos dizer no capítulo 23, versículo 1 foi exatamente isso, pastor. Deixe a igreja de Cristo livre. Faça somente o que Cristo te pediu. Apacenteie as ovelhas dele até o dia em que ele voltar. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Jesus Cristo abençoe a sua vida, pastor, líder que estava enganado, e te coloque no caminho da verdade, porque a verdade em Cristo não tem flores, mas ela é justa, ela é perfeita e ela é agradável para mim e para você. Jesus abençoe suas vidas.